Retornando com o programa Mais Saúde, hoje eu estou comentando assim sobre lanches, que todo mundo tem dificuldade. Ai, lanchinho. E, ai, lanchinho de fruta. Tudo bem, mas lembre o seguinte, fruta é uma porção. O que é uma porção? É uma maçã, é uma pera, é um pêssego, não é a caixa de pêssegos, não é comer várias frutas. Gente, fruta, ela tem muito açúcar. Então, tem muitas pessoas que têm assim aquela glicose, aquele açúcar no sangue que sobe demais e descompensa a diabetes por conta de alto consumo de fruta. Não é que é proibido. É excelente, não tem nada melhor do que de 3 em 3 horas você está consumindo, por exemplo, uma frutinha. Mas o segredo é uma porção e preferencialmente sempre coloque uma fibra junto. Que fibra? Você tem a farinha de coco, que é uma bênção. Você pode pegar o coco, ralar, também colocar em cima, que fica ótimo. Uma chia, uma linhaça, enfim, vários tipos de fibra que você pode estar colocando. E uma outra coisa que você pode pôr também é uma gordura. Eu gosto demais do óleo de coco. Vocês sabem que eu fiz até um programa em defesa, aliás, 2, na rádio, em defesa do óleo de coco. Porque é uma gordura saturada, mas a gordura saturada, ela tem vários tipos. E a gordura do coco é justamente a mais bacana. Ela é realmente interessantíssima. A única coisa que eu peço para o meu paciente não consumir é em casos de gordura no fígado, a famosa esteatose hepática, que aliás eu já falei a respeito dela aqui, que muitas vezes as pessoas hoje estão apresentando muito essa gordura, pode ser grau 1, grau 2 e até grau 3, em função de um desequilíbrio na sua microbiota intestinal. E aí vão me perguntar, puxa vida, eu tenho essa gordura no fígado, mas eu não bebo. Pois é, porque antigamente só quem bebia que aparecia, mas agora a gente até chama esteatose hepática não alcoólica. E por que acontece isso? Porque o intestino, ele tem que ter as nossas bactérias, aquela luta constante entre o bem e o mal aqui fora e o bem e o mal na barriga da gente. Só que é o seguinte, numa alimentação adequada, você tem muito mais bactérias do bem do que bactérias do mal. E essas bactérias do bem é que são as que tomam conta da sua parede intestinal. A parede do intestino, ela tem que estar igual uma parede, rebocada, tijolinho lá dentro, o cimentinho entre os tijolos. Por quê? Porque ela tem que diferenciar o que está dentro do intestino do que vai ser absorvido e vai cair na corrente sanguínea. Agora, quando você não tem as boas bactérias em quantidade adequada, você fica com a parede do intestino com uma coisa chamada permeabilidade. E aí o que acontece? Muita coisa que está dentro do intestino pode estar passando para dentro da corrente sanguínea e uma das coisas comuns é você ter fragmentos de bactérias que a gente chama de lipopolissacarídeos, que são fragmentos que sinalizam para o seu organismo uma infecção, por exemplo. Só que quando você absorve as coisas do intestino e caem na corrente sanguínea, o primeiro lugar que vai é para o fígado. E quando o fígado recebe esse sangue, que de repente você vai estar com um fragmento de bactéria, aquilo sinaliza o quê? Um processo inflamatório. Então você começa a ter uma inflamação, que muitas vezes é subclínica, né? A maioria das vezes, que favorece muito a obesidade e uma série de outros transtornos. Bom, mas cá estou hoje falando de lanchinhos, né? Então os lanchinhos que lá no Instituto de Medicina Funcional eles promovem, porque lá eles são coerentes, né? Outro dia eu fui aqui num congresso de cardiologia, gente, que desespero. Falam tanto de doença cardiovascular, de alimentação saudável, só que os coffee breaks lá só tinham coisas que não deveriam ser consumidas. Salgadinhos, enfim, uma série de pães de todos os tipos, cheios de gordura. Então, uma das coisas que eu adoro lá no Instituto é isso, porque você tem realmente uma alimentação coerente. Então, um dos lanches que eles oferecem, eu acho uma graça, e eu até fotografei para vocês darem uma olhada. Vamos lá na nossa telinha. Olha só,
Eles servem, por exemplo, uma série de legumes crus cortadinhos. Então você tem lá a bandeja da cenoura, você tem lá a bandeja do pepino, mas você tem também a bandeja do brócolis cru, da couve-flor crua. E nessa turminha que vocês estão vendo, tem algo bem diferente, que é a abobrinha crua. Gente, a abobrinha, ela é macia, ela é uma delícia. E aí eles disponibilizam todos os legumes crus e oferecem vários tipos de patês. Eu queria muito que vocês voltassem a assistir um programa que eu fiz com aquela chefe Isabela, que trouxe a receita de um molho de tahine sensacional. O tahine é uma pasta de gergelim, altamente rica em cálcio, em uma série de nutrientes. E ela deu uma receita que é simples, simples, simples. Ela fez com aquele avocado pequenininho, eu convido vocês a estarem acessando novamente o programa, mas eu particularmente faço com abacate grande. Então, qual é a minha receita? Pega um abacate grande, tira a polpa, mistura, eu ponho no liquidificador ou no processador, tá? Coloco meio limão siciliano, às vezes eu ponho até um pouquinho mais, um pouquinho de nada de sal, mas um pouquinho mesmo, e 4 colheres de sopa de tahine, que é aquela pasta de gergelim. Isso faz um patê fantástico, delicioso, aonde você vai comer exatamente esses palitos, né, de legumes crus ou verduras, e você passa. Ali eles ofereceram, claro, um guacamole, que é bem comum nos Estados Unidos, você está comendo o abacate na forma salgada como guacamole, e também tinha um patê de azeitona, aquele escuro. Eu, particularmente, a azeitona, eu tenho um pouco de restrição pela quantidade de sal. Por quê? Primeiro, como vocês assistiram no último programa com o Dr. Roque, o problema de hipertensão. O sal é abusivo aqui no Brasil. Nós deveríamos consumir o mínimo possível, porque tudo que você consome já tem sódio. Inclusive as coisas da natureza. Agora, tudo aquilo que é industrializado tem um sódio absurdo. Inclusive por quê? Porque ele é um grande conservante. Então, você está comendo uma bala, você está comendo um biscoito, você está comendo qualquer coisa industrializada, vai olhar a quantidade de sódio. É imensa. Então, isso aí já é um problema muito sério. A azeitona, ela é muito gostosa, ela se deixa comer com facilidade, mas a quantidade de sal, eu fico assim com um pé atrás. Por quê? Porque além do sal favorecer, digamos assim, a gente diz assim, que aonde o sódio vai, a água vai atrás. Então, toda vez que você come sal, consequentemente, você está absorvendo e retendo mais água. Por isso que na hipertensão não é nada interessante você estar com alto consumo de sódio. Mas fora isso, uma coisa importante e que pouca gente fala, é que a glicose que você absorve pelo intestino, ela é sódio dependente. Quanto mais sal, não só mais água, mas mais glicose também. Então, fica a dica, não é que seja proibido, mas eu particularmente, de todos os molhos que eu conheço, eu gosto muito do guacamole, mas esse, gente, com tahine, é tudo de bom, porque fica todo mundo assim, ai, não tomo leite, não como iogurte, cadê o meu cálcio, né? Então, gente, cálcio tem em vários alimentos, inclusive toda a folha verde é riquíssima em cálcio e um cálcio absorvível, porque não adianta você só comer coisas com cálcio, você tem que ter 23 nutrientes juntos, principalmente vitamina D e o magnésio. Magnésio é o que tem no verdinho de todas as folhas. Esse magnésio é considerado o maestro da orquestra dos minerais e das vitaminas. Você tem que também lembrar que excesso de sódio faz sair cálcio do osso. Excesso de proteína na alimentação tira cálcio do osso.
Sedentarismo também não favorece a fixação do cálcio. Então, nós temos que parar um pouco com essa mania de quebra-cabeça de duas peças, né? Ai, osso, cálcio, sabe? Gente, não é assim. É um complexo, é algo muito mais amplo. Seria muito triste se Deus tivesse feito uma coisa assim tão mínima, né? Tão obtusa. Você veja que a natureza, ela tem vários alimentos. Aqui no Alimente Bem Suas Emoções, eu fiz listas e listas, fotografei. Para quê? Para que você pudesse ver essa diversidade de alimentos e colocasse bendita da listinha de compras. Inclusive aqui, gente, eu tomei o cuidado, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, que nem todo mundo já viu. Gente, olha que bonitinho. Além de ter fotografado, ó, você tem aqui, deixa eu ver se dá para mostrar, ó. Você tem aqui a semana 1, semana 2, semana 3 e semana 4. Gente, pelo amor de Deus, comam verde. Verde tem que ser 50% do seu prato. Aliás, eu tenho uma foto bem bonitinha agora, que eu até postei no Insta, mas eu peguei aqui para vocês. Vamos ver se dá para a gente dar uma olhadinha de como que deve ser o início das nossas refeições. Essa é a forma como nós deveríamos estar iniciando todas as refeições principais, almoço e jantar. Um belo prato de salada de folhas verdes. E, gente, o verde tem que compor 50% da nossa ingestão de verduras e legumes, tá? Então, quando chega aquele paciente que fala assim, ai, mas doutor, eu só gosto de alface, não tem problema. Tem 5 tipos de alface. Então, você vai comer um tipo a cada dia da semana. Então, aos poucos, você vai consumindo alimentos diferentes. Aqui no livro, como eu disse para vocês, você tem vários tipos de folhas para você estar assim enriquecendo o seu prato. Mas então, esse foi o programa Mais Saúde, que eu espero que tenha ajudado a dar umas ideias de lanches. E eu convido todo mundo a sempre estar acompanhando o programa Mais Saúde pela rádio, que é diário ao vivo, onde você pode também interagir, mas você pode também mandar perguntas para nós através do maissaudetv@cançãonova.com. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde.